Todo mundo achou? Atos 1, verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Só até aqui. O teor dessa palavra, nessa noite, embora vá parecer para você um assunto delicado, é na verdade um encorajamento de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre sofrimento. Amém? Só que quando nós falamos de sofrimento, a gente sempre olha o lado negativo da coisa. E embora essa palavra fale sobre sofrimento, ela é uma palavra de encorajamento. Porque você tem que entender que o seu sofrimento é necessário. E é importante. Amém? Quem aqui não quer sofrer mais? Quem não quer sofrer mais? Levanta a mão, levanta a mão. Quem não quer sofrer? Fica a mão levantada. Pai, eu os despeço, leva-os agora para a sua glória. Irmão, não tem jeito. Enquanto você estiver aqui, você vai sofrer. Claro que existem dois motivos pelo qual se sofre. Você pode sofrer por fazer coisas erradas, mas você também pode sofrer por simplesmente seguir a Cristo. Sofrer por coisas erradas é consequência, é normal, é natural. Quando você tem escolhas erradas, o sofrimento está aí à sua porta. Mas quando você sofre pela coisa certa, a Bíblia espera que você tenha um negócio chamado paciência no meio do sofrimento. Paciência também é traduzido como perseverança na Bíblia. E querido, quando nós estamos debaixo de sofrimento, dificilmente nós conseguimos visualizar o pós-sofrimento. Você vai entender nessa noite que existe um pós-sofrimento. Diga, pós-sofrimento. O que é o pós-sofrimento? É a faculdade que você se forma depois do sofrimento. Querido, todo sofrimento que você passa, que você vence, se torna autoridade na sua vida. Uma pessoa que faz uma faculdade, ela não está gabaritada e apta para exercer uma função até que ela tenha o diploma nas suas mãos. O sofrimento, para mim, para você, o que vem depois dele é autoridade. Porque o sofrimento gera marcas. E marcas no reino do Espírito significa autoridade. Amém? E nós temos um problema por não enxergarmos o pós-sofrimento. O que acontece quando nós só ficamos presos no momento que nós estamos passando e não conseguimos enxergar além disso? Nós não conseguimos desfrutar de alegria. Parece meio esquisito o que eu vou dizer para você, mas Deus espera que no meio dos seus sofrimentos você tenha alegria. Não tem sentido o que eu disse, porque se você está sofrendo, você não quer se alegrar. Se você está sofrendo, você está triste, você está abatido, você está desanimado. Só que a conta de Deus não é assim. Vou mostrar para você que a conta de Deus, para quem sofre, é colher alegria. Amém?
A Bíblia diz assim que Jesus, ele veria o fruto do seu penoso trabalho. O que foi o penoso trabalho de Jesus? Qual foi o ápice do trabalho de Jesus? Foi a cruz do Calvário. E o que ele encontrou na cruz do Calvário? Sofrimento. Aí diz assim a Bíblia, que ele veria o fruto, você é o fruto, desse penoso trabalho e se alegraria. Então veja, existe no meio do sofrimento uma alegria para ser derramada na sua vida. Ah, você não entendeu, irmão. Existe no meio do sofrimento uma alegria para ser derramada em você. Amém. Você vai chorar? Vai. Mas você tem que se alegrar. Tiago fala assim, eu queria que você... deixa eu só te falar um detalhe. Eu vou ler Bíblia hoje, muita Bíblia. E eu queria que você fosse acompanhando comigo as passagens que eu vou lendo, mas que você seja rápido. Se você não consegue ser rápido, anote no caderno, anote no seu celular e medite na sua casa, porque hoje eu vou ler Bíblia e muitas passagens. Tiago capítulo 1, abre lá, bem rápido. Tiago 1, verso 2 e 3. Olha o que diz aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é qualquer alegria, é grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ora, olha para mim, existem certas provações que produzem sofrimento. E Tiago vem e diz para nós termos por motivo de grande alegria o passarmos por provações. Se tem certas provações que produzem sofrimento, significa que no meio desses sofrimentos eu tenho que encontrar uma grande alegria. Repito, é sem sentido para mim e para você ouvir que eu tenho que me alegrar no meio dos meus sofrimentos, mas querido, foi assim que Deus planejou que nós pudéssemos passar pelos momentos de aflições. Não foi isso que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é um bom ânimo? É um ânimo levantado. É um ânimo estabelecido, é um ânimo fundamentado, é um ânimo que não se desespera, é um ânimo que não se entristece, é um ânimo que se mantém alegre. Então Jesus está mostrando para mim e para você que existe uma alegria no meio do sofrimento. Amém? Então, se a palavra diz para termos por motivo de grande alegria, isso significa que você pode encontrar o que Deus quer que você encontre. Irmão, quanto maior o seu sofrimento, maior a sua alegria. Deus nunca vai ficar para trás daquilo que você está passando. Deus sempre vai derramar algo em abundância, contrário àquilo que você está vivendo. Se o seu sofrimento é grande, a alegria que Deus tem para derramar é muito maior. Amém? Agora, querido, vamos voltar aqui para o texto de Atos. Eu quero que você observe uma coisa. Observe o que aconteceu com Jesus logo após os seus sofrimentos. Eu quero mostrar para você o que os seus sofrimentos precisam gerar na sua vida. Porque aqui o texto diz o que aconteceu com Jesus depois dos seus sofrimentos. Volta lá. Aqui diz assim, que Jesus apresentou-se aos seus discípulos e deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Olha para mim. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Depois que Jesus sofreu, ele apresentou
apresentou-se. Ele manifestou aos seus discípulos muitas provas de que estava vivo. Vou te dar uma palavra. Depois dos seus sofrimentos, alguma coisa precisa nascer de você. Jesus apresentou provas. Os seus sofrimentos é para apresentar alguma coisa de Deus na sua vida. Você não está sofrendo à toa. Você não está sendo afligido à toa. O que você está passando é para que você possa manifestar algo de Deus. Aqui diz que Jesus apresentou provas de que Ele estava vivo. Às vezes o seu sofrimento parece que vai te matar, mas na verdade é para liberar a vida de Jesus em você. É isso que você é chamado para manifestar, o que Deus fez em você. Irmão, o que é testemunho? O que é testemunho? É o resultado do agir de Deus na sua vida. Quando você está debaixo de sofrimento e você passa por aquilo, você tem um testemunho, você tem algo a contar, você tem algo a compartilhar. Jesus morreu na cruz, depois Ele se apresentou. Jesus sofreu na cruz, depois Ele manifestou. Você sofre para manifestar, você sofre para apresentar, você sofre para revelar o Filho de Deus na sua vida. Esse é o objetivo do seu sofrimento. Agora, escute isso. O sofrimento é um meio para um fim. Repita isso comigo: o sofrimento é um meio para um fim. Amém? Eu já ouvi, eu estava compartilhando com a Ana mais cedo, na parte da tarde, depois que eu terminei de meditar nessa palavra, eu estava compartilhando um pouquinho com ela, e eu já ouvi de alguns pregadores assim, que o sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento nos pule, o sofrimento nos corrige, e eu tenho que discordar disso, porque não é o sofrimento que nos aperfeiçoa, não é o sofrimento que nos pule. Você vai entender o porquê de você sofrer. Você precisa entender, querido, que o sofrimento é só um meio para um fim. O que é o sofrimento, pastor? Diga-se, o sofrimento é uma porta pela qual Ele pode agir na minha vida. Querido, quando você sofre, o que acontece com você? Todas as vezes que você está debaixo de sofrimento, o que você vê na sua vida? Você se vê disponível, você se vê mais aberto, você se vê mais acessível. Repara as pessoas que sofrem, o que elas fazem? Elas tendem a se aproximar de Deus. E elas tendem a permitir com que Deus fale com elas. Então o sofrimento não é aquilo que muda você. O sofrimento é só a porta pela qual Ele passa para te mudar. O sofrimento é como aquela sala de aula na qual você senta e o verdadeiro agente da transformação vem para mudar você. Então você tem que entender essas coisas para quê? Para que você tenha alegria. Para que quando você estiver triste por causa de algo que você está sendo afligido, você não veja aquilo como o fim do mundo, mas que você veja como um momento de mudança na sua vida. Irmão, você não está sofrendo que não seja para outra coisa, que não seja mudança. Amém? Você sofre para mudar. Ninguém está sendo colocado na cruz para ficar pregado lá. Você sofre lá, mas depois do sofrimento tem ressurreição, tem vida. Amém, querido? Então, querido, essa porta, ela é só um meio para que o verdadeiro agente da mudança possa alcançar você. Jesus é o verdadeiro agente que vai mudar você no meio dos seus sofrimentos. Irmão, para de querer desistir quando você está sofrendo.
Eu não sei, irmão, como é que você vai fazer isso. Eu sei por experiência que quando eu estou debaixo de sofrimento, é difícil para mim conseguir me alegrar. Mas a Bíblia diz assim, o salmista disse assim, que ele se firmou nas promessas de Deus. E nas promessas de Deus, ele encontrou esperança. Irmão, todas as vezes que eu estava debaixo de sofrimento, Deus sempre me lembrava das suas promessas. E nas suas promessas, eu encontrava o motivo pelo qual esperar. Eu encontrava o motivo pelo qual me alegrar. Quando você estiver debaixo de terríveis pressões, irmão, se lembre das promessas, porque nela você vai encontrar motivo de alegria. Amém? Às vezes, querido, alguém na sua casa, seu esposo, relacionamento, eu não sei o que é, que está entristecendo você, ferindo você, mas eu sei de uma coisa, se você encontrar nas promessas de Deus, você vai ter esperança, você vai voltar a sorrir. Amém, querido? Então, querido, preste atenção. Se o sofrimento, e não é para você rir, se o sofrimento fosse o verdadeiro agente que transforma você, alguns aqui teriam asas. Alguns aqui teriam uma auréola na cabeça. Talvez alguns aqui seriam algum dos seres viventes ou dos 24 anciões. Se o sofrimento mudasse o ser humano, como alguns dizem, alguns aqui seriam mais santos do que os 24 anciãos. Não é o sofrimento que muda, é Jesus que encontra no meio do sofrimento uma oportunidade para transformar a sua vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia bem rápido em Hebreus 5. Vou te mostrar uma coisa aqui. Verso 8. Hebreus 5, 8 e 9. Olha o que diz aqui a respeito de Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, agora preste atenção nessa expressão. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, e agora olha só, foi capacitado e tornou-se, vou repetir, foi capacitado e tornou-se por meio do quê? Por meio do seu sofrimento, ele foi capacitado e tornou-se, vai assimilando, olha por que você sofre, para que você seja capacitado e para que você se torne. Com isso foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte da salvação para todos que lhe obedecem. Agora note a expressão por meio. Notou aí? Por meio. Então veja, esse por meio demonstra para mim e para você que não é o sofrimento que transforma, mas por meio do sofrimento, alguma coisa aconteceu. Não é o seu sofrimento que vai te transformar, irmão. É quando você permite ele te alcançar no meio deles. Amém? E qual é o objetivo, querido, de sofrer? É para que você seja capacitado e você se torne o que ele espera que você seja. Ele está capacitando você. Irmão, eu vou ler um outro texto aqui. Só que antes eu vou te mostrar uma coisa. Observe, o texto que nós lemos diz que por meio do seu sofrimento, no singular e não no plural. Por que não sofrimentos, mas sim sofrimento? Porque estava falando de um momento específico na vida de Jesus, a cruz do Calvário. Aquele momento de cruz, o sofrimento dele. Irmão, deixa eu te dar uma palavra. Não desça da sua cruz. Esse é o seu maior sofrimento. Não desça desse lugar. Se você tiver que ser pregado lá, fique pregado lá. Porque a maior autoridade que você vai receber
é quando você permanece pregado lá até a sua morte. Meu querido, vai ter momentos em que o seu sofrimento, ele vai significar para você o fim. E se para você for simplesmente o fim, você se desespera. E tem gente que não aguenta de tanto sofrer e sabe o que faz? Abre mão de tudo. Você não está sofrendo para abrir mão de tudo. Você está sofrendo para ressuscitar como Cristo ressuscitou. Você está sofrendo para se tornar um testemunho de Deus nessa terra. Você está sofrendo para se apresentar para aqueles que também estão sofrendo. Querido, quem é que pode encorajar os outros? É aquele que foi encorajado. Quem é que pode dar uma palavra para aqueles que estão sofrendo? É aqueles que já passaram pelo sofrimento. Amém, querido? Então, um dos objetivos do sofrimento é abrir o caminho para a sua capacitação para que você seja. Irmão, eu não quero ser mais nada. Você também não pode querer ser mais nada que não seja capacitado por Deus, para que você seja e faça o que Ele espera que você faça. Irmão, aqui nós cantamos que ruja o leão. Irmão, deixa eu falar uma coisa, ele vai rugir através de você. Eu vou repetir, ele vai rugir através de você. Mas como você vai ser uma voz para rugir? Se você não encontra no meio das suas aflições alegria. Irmão, coloca duas pessoas que estão debaixo de sofrimento, mas não conseguem ver esperança. O que essas duas pessoas conversam entre si? Só coisa ruim, só problema. Pega duas pessoas que estão debaixo de intenso sofrimento, não vai sair nada de bom delas. Agora pega duas que estão sofrendo, mais uma que tem esperança e a outra não. E você vai ver o que vai acontecer. Que você seja esse que mesmo debaixo dos seus sofrimentos você encontre esperança para ser voz para aqueles que também estão sofrendo. A Bíblia diz assim, querido, que no mundo há pessoas que estão padecendo e sofrendo as mesmas coisas que nós. A diferença entre uma e outra é se elas estão encontrando esperança e alegria no meio das aflições. Amém? Aí você me pergunta, pastora, por que então eu sofro? Ele quer que eu seja o quê? Ser aquele que apresenta provas. O que Jesus fez quando ele se apresentou aos seus discípulos? Depois do seu sofrimento, ele apresentou provas. Diga, provas. Meu irmão, tem que sair alguma coisa do seu sofrimento. Sabe, Sansão lutou com um leão novo, rasgou o leão no meio. Sansão não sofreu. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ele rasgou como o leão, como quem rasga um cabrito. Passou um tempo depois, Sansão voltando pelo caminho que ele rasgou, leão em Timnat. Ele voltou lá e ele encontrou o leão. Sabe o que tinha dentro da carcaça do leão? Mel. Sabe para que é o seu sofrimento? Para arrancar alimento para as outras pessoas. Você sofre para sair alimento de você, irmão. Sabe, você é como aquela azeitona que é jogada na prensa. Aí começa, sabe, a ser esmagado, a ser espremido. E sai aquele negócio tão gostoso chamado azeite. Você sabia que sai 3 qualidades de azeite da azeitona? Sabia? E uma delas é para a cura. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você sofre, mas você também é curado. Sabe para quê? Para que você possa curar. Amém? Então, querido, entenda o porquê de alguns sofrimentos. É para extrair de você o potencial de Cristo. Irmão, você está sofrendo. É para que o potencial de Cristo saia de você. Essa luta que você passa na sua casa
é para extrair o melhor de Cristo em você. Amém? A luta que você passa no seu trabalho é para extrair o melhor de Deus em você. A luta que você passa com seus irmãos é para extrair o melhor de Deus em você. Você tem um potencial adormecido aí dentro, irmão. Seu sofrimento é só para extrair isso. Então entenda. Aí você vai me perguntar, pastor, então por que do sofrimento se ele não me transforma? Eu vou te dizer o porquê. Vamos começar aí para o final. Pastor, por que então do sofrimento se ele não me transforma? Ouça isso. O sofrimento tem um outro papel na sua vida. Além de ser uma porta pela qual Deus passa, o sofrimento tem um outro papel. Ele é um agente de ensino. Diga, o sofrimento é um agente de ensino. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Vamos ler do 1 até o 176. Brincando. Salmo 119, 71. Olha o que o sofrimento é. Um agente de ensino para você. Salmo 119, 71. O sofrimento foi bom. Ele foi o quê? Bom. Não, ele foi o quê, irmão? Bom. E você quer se livrar do sofrimento, né? O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. O que o sofrimento é? Um agente de ensino. Ele não é um agente de transformação, mas ele é um agente de ensino. Você aprende quando está sofrendo. Meu irmão, quem sofre tende a aprender mais. Ou não? Sim. O que você aprendeu com os seus sofrimentos? Você aprendeu a confiar mais em Deus. Você aprendeu, sabe, a depender mais de Deus. Você aprendeu a amar mais. Você aprendeu um monte de coisas com o seu sofrimento. Então quem sofre tende a aprender mais. Agora deixa eu te dar um segredinho aqui. A palavra aqui, usada em Salmo 119, 71 para sofrimento, que na maioria das Bíblias aí está aflição, que é a mesma coisa. A palavra é aná, diga aná. Sabe o que significa essa palavra? Ser abaixado, escute, tornar-se baixo, inclinar-se. Tem vários outros significados, mas eu vou deixar esses 3 significados. Aná, abaixar-se, tornar-se baixo, inclinar-se. Deixa eu te dar uma palavra. Só aprende de verdade quem realmente se abaixa para aprender. Então por que você sofre? É para abaixar você, sabe para quê? Para te ensinar o que você precisa aprender. Essa palavra também significa humilhar-se. Quando você sofre, querido, você se torna humilde. E só pode aprender quem é humilde. Você está sofrendo, querido, é para se tornar humilde. Você precisa aprender, amém? Sofrimento tem poder para te abaixar, para tornar você alguém ensinável. Ei, você quer isso aqui? Se torne primeiro alguém ensinável. Você quer estar aqui? Se torne primeiro alguém ensinável. E isso significa, sabe o quê? Abaixar-se. Submeter-se aos sofrimentos. Até mesmo aqueles sofrimentos que te parecem injustos. Muitas vezes você vai sofrer injustamente, mas abaixe-se. Se ajoelhe, se dobre e aprenda. Não se é colocado em pé para ensinar, sem primeiro se sentar para aprender. De onde você acha que sai o sofrimento dos homens e mulheres que são sábios? Diga para mim. Muito desse conhecimento sabe de onde sai? Do sofrimento que eles passam. Um homem e uma mulher sábia têm no seu caminho
uma história de sofrimentos. Quer se tornar sábio? Aprenda a lidar com o sofrimento. Você acha que o conhecimento que homens e mulheres adquirem é só porque eles pegam a Bíblia e esfolham ela aqui e vão lendo? Você acha que é só por causa disso? Não, irmão. Homens e mulheres que se tornam sábios aprendem a lidar com o sofrimento e a vencê-lo. Sabedoria, querido, não é quem produz. Sabedoria não é quem tem todas as respostas. Eu acho o fulano tão sábio porque ele sabe responder tudo. Quem diz que sabedoria é ter todas as respostas? Sabedoria é quem passou pelo sofrimento e no meio dele encontrou a resposta. Saber demais não significa muita coisa não, irmão. Agora, se no meio do sofrimento você encontrou a verdade, você se tornou alguém sábio. Amém? Vou dar uma palavra que você não vai gostar e eu já vou terminar. Vou te dar essa palavra. A resposta que muitos precisam. Vou lembrar. Depois do sofrimento de Jesus, ele apresentou-se e apresentou provas. A resposta que muitos precisam se encontra nas aflições que você passa. E aí, quer continuar se livrando delas? Tem gente que fala assim, eu não vou mais para a igreja, porque lá eu já sofri demais, já me desapontei demais, já me feriram demais, eu não vou mais para aquela igreja, porque lá é só sofrimento. Aí, querido, você se boicota, porque o que muitos precisam vai nascer das suas aflições. Amém? Aí, querido, você passou pela aflição, sabe o que você vai poder fazer? Eu vou ler aqui. A sua aflição vai gerar, a aflição que você passa vai gerar em você encorajamento para as outras pessoas. E não pense que o seu sofrimento fica sem a atenção e a resposta de Deus, porque não fica. Abre a sua Bíblia lá em Salmos. Volta de novo em Salmos 22. Vou te animar um pouco. Vamos terminar. Não pense que o seu sofrimento é algo sem resposta e sem resultado. Não pense. Salmos 22, 23 e 24. Verso 23 e 24. Olha o que diz aqui. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Você não está sofrendo à toa, irmão. Então receba essa palavra, tem alguém agindo enquanto você está sofrendo. Não, irmão, eu vou repetir, tem alguém agindo enquanto você está sofrendo. Aqui diz que ele não vira as costas para o seu sofrimento, ele não dá de ombro. Às vezes, querido, nós olhamos para as pessoas e vemos elas sofrerem por motivos que nós sabemos o porquê ela está sofrendo. E a gente fica indiferente, está sofrendo porque está escolhendo sempre a mesma coisa, então deixa ele lá se lascar sozinho, deixa ele quebrar a cara, deixa ele sofrer. Só que Deus não faz assim. Deus não vira as costas para quem está sofrendo. E quando essas pessoas se voltam para Ele dentro do seu sofrimento, Ele alcança essas pessoas, Ele toca essas pessoas. Amém? Mais uma passagem, 1 Pedro 4, vamos lá, corre, 1 Pedro 4, verso 13. Vou te dar um outro motivo para você se alegrar. Do verso 13 ao 16, olha o que diz aqui. Pelo contrário, alegrem-se muito. Lá em Tiago diz para nós temos um motivo de grande alegria. Aqui diz, alegrem-se muito, veja a proporção.
pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Olha por que você está sofrendo, irmão. Tem uma glória para ser revelada. Se vocês forem insultados, agora ouça isso aqui. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, injustamente, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Olha aqui, irmão, o motivo para você se alegrar no meio dos seus sofrimentos. Parece loucura, mas a lógica de Deus é essa. Por que a lógica de Deus é essa? Querido, para nós, sofrimento é igual a lágrimas. Sim ou não? Para Deus, lágrimas é igual a alegria. Eu vou repetir. Para nós, sofrimento é igual a lágrimas. Para Deus, lágrimas é igual a alegria. Olha o que está escrito em Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então você sofre, você chora. Mas para Deus, o seu choro se transforma em alegria. Amém, querido? Então eu vou te dar uma palavra. Se você está debaixo de sofrimento, comece a rir agora. Se você não riu, é porque você não está debaixo de sofrimento. Engraçadinho. Hoje mais cedo nós tivemos um café aqui com os líderes, né? E o Pedro, em dado momento, ele falou da unção do riso, né? Irmão, se você está debaixo de sofrimento, comece a rir, porque tem alegria para você. Amém? Vamos terminar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4 ao 7. Olha o que Paulo falou. Receba essa palavra. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, em todos os nossos sofrimentos, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus no meio dos sofrimentos, das aflições, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Olha, está sofrendo muito? Ele vai derramar mais encorajamento sobre você. Verso 6, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmão, então não queira se livrar daquilo que está te afligindo, porque Deus está buscando no meio disso uma oportunidade para encorajar você, para que você encoraje outros. Amém, querido? Olha que interessante isso, quem está derramando sobre nós por meio do nosso sofrimento, aqui no texto, no verso 5 diz que é Cristo. Olha o verdadeiro agente aqui, no meio dos seus sofrimentos, Cristo está agindo. Irmão, se isso não alegrar você, nada mais vai te alegrar.
Se quando você está debaixo de aflição, você não consegue sorrir pelo simples fato de saber que Ele está com você, nada mais te vai sorrir. Amém? Paulo certa vez falou assim para Timóteo. Paulo disse assim: Timóteo, suporta comigo. Olha isso. Suporta comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Vou terminar com isso. Você sabia que Paulo, um monte de gente deixou de seguir Paulo por causa dos sofrimentos que Paulo passava? Sabe por quê? As pessoas olhavam para a vida de Paulo e achavam que tinha alguma coisa errada na vida dele. As pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: não está certo. O que esse cara passa não está certo. Ele sofre tanto, não é possível, ele deve estar em pecado, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível alguém sofrer tanto quanto esse cara. Esse cara sai de uma prisão e cai em outra prisão, ele deve estar em pecado. Esse cara sai de uma prisão, é apedrejado, esse cara sai de uma prisão, é esmurrado. Tem alguma coisa de errado com esse cara. E muita gente abandonou Paulo porque não entendeu o porquê do sofrimento que Paulo passava. Muita gente o abandonou. Aí Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo, olha para os meus sofrimentos, cara, mas não deixe com que os meus sofrimentos transmitam a imagem errada para você. Olha para os meus sofrimentos e veja Cristo no meio deles. Um monte de gente abandonou Paulo porque não viu Cristo no meio do sofrimento daquele cara. Você sabia que Paulo passou 11 anos da vida dele preso? Os estudiosos dizem que a vida de Paulo, o ministério de Paulo durou 33 anos, exatamente a idade de Cristo, e que foram divididos em 3 etapas, de 11 anos cada. 11 anos escondido em Deus, mergulhando, recebendo a revelação, 11 anos pregando, viajando, estabelecendo igrejas, e 11 anos preso, 11 anos sofrendo. E nesse período de 11 anos de sofrimento, muita gente o abandonou, a ponto dele chegar no fim da vida dele e falar assim: todo mundo me abandonou. E muitos desses que abandonaram porque não entenderam o que está acontecendo na vida dele. Querido, não chegue no fim da sua vida sem entender o que está acontecendo com você. Amém? E não esconda o sofrimento de Cristo através de você. Deixe as pessoas verem: nossa, essa fulana, ela tem uma vida sofrida. Nossa, olha, só sofre. Não, irmão. O seu sofrimento é para arrancar algo da sua vida. É para revelar Cristo. Amém? Não esconde Cristo aí não. Deixa Ele operar em você. E você vai apresentá-lo logo depois das suas aflições. Você recebe essa palavra? Deixe que vejam através das suas marcas. Deixe as pessoas olhar as suas marcas. Paulo falou assim: eu trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. Deixe olharem para os seus sofrimentos, mas deixem verem as suas marcas. Que marcas são essas? Que o seu esposo causou, que a sua esposa causou, que o mundo causou? Não, as marcas que Cristo deixou em você no meio das suas aflições. Você recebe essa palavra? Então fica de pé no seu lugar, vamos cear nessa noite. Não conte para os outros que você apenas sofreu, revele Cristo no meio dos seus sofrimentos. Queria que você saísse.